De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a culpa que o Renato tem ou não, dependendo da opinião de vocês, porque pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais e aqui mesmo no canal do YouTube, parte do torcedor já começa também, reclama de reforços que não chegaram, reclama de jogadores que não estão rendendo, mas também tem uma parcela reclamando do que poderia ser o diferencial da mão do Renato. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora, mas só depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Aproveita, já te inscreve no canal, dá o like, deixa o teu joinha, e aperta o sininho para receber as notificações todo momento, que eu não costumo avisar quando eu vou fazer live, né? Então, a qualquer momento que eu entro para fazer uma live ou que tem material novo no canal aqui, vocês acabam sendo notificados, avisados aí. Vamos falar sobre o Renato, tá? Por que eu tô escolhendo justamente esse assunto? Porque o Renato, ele tem uma importância nesse time do Grêmio que eu considero fundamental. E vocês que acompanham o meu trabalho são testemunhas. Eu costumo dizer que esse ano é um time autoral do Renato. Sabe, o Renato começou esse time do início, o Renato deu uma cara para esse time, o Renato conseguiu ajustar o time e fazer esse time funcionar, pelo menos muito antes do que eu imaginava que pudesse funcionar. Porém, a partir dali, tem algumas situações que elas começam a recair também sobre um determinado momento em que faltou a mão do Renato. Porque o Renato que tem esse time autoral, o Renato que reinventa o time, quando ele vê que ele tem dificuldade ali para colocar o Bitelo aberto pela direita, que o Vina não conseguia fazer aquele extremo pela esquerda, o Renato modifica, põe lá os 3 zagueiros, o Grêmio começa a ganhar de novo, o Grêmio começa a dar uma cara de time. Daqui a pouco esse esquema começa a ficar previsível. E em determinados momentos o Grêmio ele é facilmente batido e envolvido pelos adversários. E a questão Flamengo ela pesa mais ainda. A gente está falando de peças, mas a gente está falando também de atitude, de maneira que o Grêmio joga em campo. Agora, no final da semana, quando o Flamengo perde para o Olímpia, volta à tona toda essa avalanche de críticas. Peraí, o Olímpia consegue ganhar do Flamengo? Será que o Olímpia tem mais time do que o Grêmio? Outro dia o Cuiabá ganhou do Flamengo. Ah, não, mas o Flamengo estava com um pouco de desfalques. Não, mas era o Cuiabá. O Cuiabá é menos time que o Grêmio. Então tem toda uma discussão da maneira que o Grêmio joga contra o Flamengo. E aí eu tô falando isso porque agora no meio da semana nós temos de novo o confronto da volta na parte semifinal da Copa do Brasil contra o mesmo Flamengo, em que nós temos ali um resultado agregado que a gente já começa perdendo por 2-0 e que o Grêmio vai ter que ter, além de atitude, bola, porque vai ter que precisar fazer pelo menos 2 gols e não tomar nenhum para levar para os pênaltis. Mas eu pergunto a vocês, que culpa tem o Renato nesse ponto? Porque agora, nos 2 últimos jogos de Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, o Renato escalou o Natan mostrou que não deu resultado e já na partida seguinte contra o Vasco, o Renato deu uma sequência para o Natan e o Natan mostrou de novo que não tem condição de ser titular. E aí, entre alguns comentários, muita gente começa a falar sobre isso. Vem cá, qual é o ponto que o Renato tem que ele pode mudar? E essa crítica que se faz ao Renato é justamente um grande elogio. Porque se considera que se tem alguém que pode mudar tudo que está acontecendo no Grêmio, é justamente o técnico Renato Portaluppi. Na maneira que ele vai colocar o time, a maneira que ele pode usar algumas alternativas. A minha crítica maior ao Renato é justamente de algumas alternativas que ele utilizou. Porque o cuiabano apareceu e graças ao Renato, porque eu repito, eu pedia sempre o cuiabano como um lateral esquerdo, o Renato trouxe um cuiabano quase como um meio atacante, como um homem aberto pela esquerda, ofensivo, dando alternativa, fazendo gol, pisando na área, dando assistência. O Renato melhorou aquilo que eu queria do cuiabano. Isso é um ponto do Renato. Mas o cuiabano entregou para o Renato algo muito bom. E de uma hora para outra, o cuiabano já não foi mais alternativa sequer entrando no segundo tempo. Daqui a pouco, o Zinho, que entrava só no Campeonato Gaúcho, justamente contra o Flamengo, ele voltou a ser uma alternativa. E aí, daqui a pouco, no Campeonato Brasileiro, a gente vê como alternativa o Gustavinho, que em alguns jogos não estava sendo nem relacionado. Então, a minha crítica maior são as alternativas que o Renato está buscando. E claro, ele não está buscando para piorar, ele está buscando para melhorar. Mas a minha crítica principal é isso. Então eu sou desse que acredito que o time é autoral do Renato. Quando precisou reinventar, o Renato reinventou e deu certo. Então o Grêmio só está nas boas colocações que está de Campeonato Brasileiro e das primeiras colocações de Copa do Brasil justamente pelo trabalho do Renato. Não estou nem falando do título do Campeonato Gaúcho, que também tem que ser citado. Então é o trabalho do Renato que positivou isso. Mas eu começo a questionar algumas opções do Renato.
e que eu acredito que sejam justamente o caminho em que o Grêmio possa ter uma atitude diferente e principalmente uma bola diferente dentro de campo, né? Mas eu quero saber da tua opinião. É uma percepção errada minha, que em determinado momento já começa a se colocar a culpa do não dar tão certo assim, do começar a dar errado dentro de campo no Renato? Mas eu quero a tua opinião aí. Sempre para KTO, vai em kto.com, faz o teu registro, usa o código promocional Bagé, que te dá 20% de bonificação na tua primeira aposta. E mais, né? Marquespan, a melhor e maior tecnologia do mundo para colocar na tua mesa o pão mais amado do Brasil. Deixa o teu like, te inscreve no canal, aperta o sininho. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!